A medicina legal, sabe, é aquela ciência que literalmente faz um corpo falar. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Vamos mergulhar nessas histórias que ela revela para desvendar a verdade para a justiça. Identidade, crime, culpabilidade. Grandes palavras, né? Mas como é que a ciência de fato revela a verdade por trás delas? Bem, é aí que entra a medicina legal. Ela responde essas perguntas lendo as histórias que o corpo e a mente contam. Então vamos juntos decifrar esses enigmas. E a gente começa com um quebra-cabeça e tanto, a identidade. Imagina só o desafio. A justiça encontra uma vítima sem nome. E aí? Como se estabelece uma identidade a partir do que restou? É exatamente nesse ponto que a antropologia forense entra em cena. Pensa nela como a disciplina que aplica todo o conhecimento da antropologia para identificar os restos mortais. Ela vai analisar tudo, desde a estrutura dos ossos até aqueles marcadores que são únicos de cada pessoa, tudo isso para finalmente dar um nome ao desconhecido. Ok, então essa identificação funciona em duas frentes. De um lado, tem a médico legal, que responde aquelas perguntas mais gerais, sabe? Espécie, sexo, idade, mas é a identificação judiciária que vai atrás do que torna uma pessoa ela mesma, o que a torna única. E é nessa busca que a gente encontra um dos métodos mais famosos que existem. E esse grande avanço tem nome e sobrenome, Juan Vucet. O que ele fez foi genial. Ele criou um sistema que é brilhante de tão simples para classificar aquela assinatura que ninguém pode apagar, que a gente carrega na ponta dos dedos, a famosa impressão digital. E a genialidade do sistema do Vucetich está justamente na simplicidade. Pensa só, ele pegou aquela variedade infinita de desenhos nas pontas dos dedos e reduziu tudo a apenas 4 tipos fundamentais. Aí, para organizar, ele usou as letras V, E, I, A para os polegares e os números 4, 3, 2, 1 para os outros dedos. Parece simples, né? Mas com essa combinação, ele criou uma fórmula única para cada pessoa no planeta. É basicamente um código pessoal que não muda nunca. Simplesmente brilhante. Ok, identidade resolvida. Mas saber quem é a vítima é só o começo. A próxima grande pergunta é: o que aconteceu com ela? E para responder isso, a gente sai da identidade e entra no testemunho silencioso do corpo. Porque em certos crimes, como uma agressão sexual, por exemplo, o corpo da vítima é a principal, se não a única, fonte de evidências. E isso nos leva a uma questão central da sexologia forense, que é um verdadeiro desafio. Como é que a medicina consegue provar um crime sexual quando, simplesmente, não há testemunhas? A resposta está no que os peritos chamam de sinais de certeza. São provas científicas, objetivas. Claro, a presença de esperma ou uma gravidez já são indicativos muito fortes, mas a ciência vai muito além. Ela busca o que a gente pode chamar de assinaturas químicas, sabe? Coisas que não deixam dúvida. A detecção da glicoproteína P30, por exemplo, é um desses casos. É conclusiva. E por que é tão certeira? Simples. Essa substância só existe na próstata. Então, se ela está lá, não tem discussão. É uma prova irrefutável. Agora, vamos para um tema bem delicado: os casos de suspeita de infanticídio. Aqui, a pergunta que define tudo é uma só: o bebê nasceu com vida? A resposta para isso, muitas vezes, está nos pulmões. E conseguir determinar se houve ou não vida fora do útero é absolutamente fundamental para a justiça. E existe um teste que é bem antigo, mas ainda muito poderoso, que ajuda a responder essa pergunta. É a chamada docimácia hidrostática de Galeno. A lógica por trás é pura física, bem simples de entender. Se o bebê respirou, mesmo que uma única vez, seus pulmões vão ter ar. E o que acontece com algo cheio de ar na água, flutua. Se não respirou, os pulmões afundam. É isso, um princípio super simples, mas que dá uma resposta definitiva sobre a vida. Certo. Então nós já passamos pela identidade e pelo corpo. Mas e quando a peça-chave do quebra-cabeça não está em nenhum desses lugares, mas sim na mente? Pois é, agora a gente chega no território talvez mais complexo de todos: a mente em julgamento. E esse é o campo da psicopatologia forense, que tem a tarefa de avaliar a responsabilidade legal de um suspeito. E a questão aqui é bem provocadora, né? Será que uma doença mental, ou um estado de intoxicação, ou até uma deficiência intelectual, será que alguma dessas coisas pode anular a responsabilidade criminal de alguém? Olha, a resposta para isso não é um simples sim ou não. A lei, sempre com a ajuda da medicina, faz uma distinção que é crucial. Por exemplo, a embriaguez voluntária, aquela que a pessoa buscou, não elimina a culpa. Agora, se a intoxicação for totalmente acidental, resultado de um caso fortuito de força maior,
aí a história muda completamente. Pode até isentar a pessoa da pena. Ou seja, o foco não é só no estado em si, mas em como se chegou até ele. Outro campo bem complexo é o da deficiência intelectual, a chamada oligofrenia. Estamos falando de uma condição de desenvolvimento mental que não se completou. E isso afeta diretamente a capacidade da pessoa de entender que o que ela fez é errado e também de controlar as próprias ações. É importante entender. A questão aqui não é sobre emoção, é sobre cognição, sobre a capacidade de entendimento. Para ajudar a justiça, a psicopatologia forense classifica essa deficiência em níveis bem claros, que são baseados numa idade mental correspondente. Então nós temos os níveis leve, moderado e profundo. E para que serve isso? Bem, essas categorias dão ao tribunal uma estrutura, um guia, para avaliar a real capacidade daquele indivíduo e a partir daí definir a sua culpabilidade. Ah, e a questão dos psicopatas. Esse é um ponto onde a medicina legal faz uma distinção importantíssima. Eles não são considerados doentes mentais no sentido clássico, porque eles não perdem o contato com a realidade. A definição é outra, eles são vistos como doentes sociais. Ou seja, é uma perturbação do caráter, da afetividade, mas a inteligência muitas vezes está normal ou até acima da média. E essa pequena diferença, acredite, muda tudo na hora do julgamento. Então, para a gente amarrar as pontas, o que a gente vê é que a medicina legal fornece essa base, essa estrutura objetiva e científica que a justiça tanto precisa. É ela que pega os mistérios da identidade, do corpo e da mente e transforma tudo em evidência concreta. E isso garante que os julgamentos sejam baseados em fatos, e não em simples especulação. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão final, na verdade. Onde é que a ciência traça a linha que separa a doença da culpa? Essa é a fronteira, a complexa intersecção entre a ciência e a lei. Uma linha que é interpretada por especialistas que carregam nos ombros uma responsabilidade que é simplesmente gigantesca.